os meus arquivos para a gente começar. Bom, são 7h09 aqui no meu relógio. Eu vou começar daqui a pouco, né? Deixa eu ver quantos alunos tem aqui. Acho que já dá para a gente iniciar, né? Para a gente não perder tempo. 3, 4, 5, 6, 7, 14 alunos. Bom, vamos lá. 7h10, vamos embora. Gravimetria. Hoje a gente vai começar, né, e terminar, na verdade, um tópico pequeno, né? A gente vai dar umas noções básicas desse tema, certo? Vocês não têm a disciplina prática dessa disciplina teórica e prática no departamento de Química para o curso de Química e outros cursos, mas vocês não têm. Então, talvez vocês vejam isso em outra disciplina prática, alguma coisa associada a isso. Então já vai como conhecimento introdutório, né? Porque gravimetria é uma técnica analítica, certo? Uma técnica analítica clássica. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. A essência do curso, como já falei, né? A essência do curso é voltada para volumetria, equilíbrio e volumetria. Então tem muito mais conteúdo do que gravimetria. Mas é uma técnica analítica que, dependendo do problema, ainda é usada em alguns laboratórios. Não tanto como a volumetria, que a gente vai ver, mas a gente pode ser utilizado ainda. Bom, o que é a gravimetria, né? Essa primeira abordagem é uma abordagem mais teórica, a gente vai falar um pouquinho sobre a gravimetria, depois a gente vai para a parte dos cálculos, então é importante hoje vocês também pegarem caderno, calculadora, o que for, para responder os exercícios. Bom, por definição, a análise gravimétrica, né, nada mais é do que a gravimetria é um método quantitativo, certo? Que o parâmetro de medição é a massa. Então, no final você vai pesar alguma coisa. Com base no peso dessa massa, você vai determinar qual é o teor do analito presente naquela amostra. Então, o que acontece é a medida de massa, certo? A medida de massa. Então, a gravimetria é justamente isso, certo? Ele se baseia em métodos quantitativos, a determinação de massa de um composto puro, né? Que esse composto puro é quimicamente associado com o analito. Em outras palavras, o que é que consiste o método gravimétrico? Então, a gente vai fazer reações de precipitação, enfim, outro tipo de reações. No final, a gente vai obter um composto cuja composição química se conheça da forma mais pura possível. Então, você vai fazer uma marcha analítica, você vai filtrar, você vai aquecer, você vai lavar,
uma série de etapas para no final você o quê? Obter um composto puro e um composto cuja a composição química você conhece. Você vai saber toda a estruturinha do composto. E aí você vai pesar esse composto puro e vai, através dessa massa, determinar a concentração do seu analito. Então, a métrica, né, de gravimetria, sempre quando fala em gravimetria, né, a gente vai pensar em quê? Em determinação de massa. Essa massa vai ser de quê? De um composto puro, né, que para chegar até ele, né, vai ter um processo de isolar ele, né, então ele vai, o analito ele pode estar numa determinada amostra, o analito, certo? Então você vai atuar, né, reagindo com outras substâncias, no final você ter, através de várias etapas, né, você ter um composto puro, cuja composição química você conhece, e você o quê? Pesa esse composto. Aí, com base nessa massa do composto, né, pesado, você consegue o quê? Determinar o teor do seu analito presente na amostra. Certo? Basicamente, isso é a definição de gravimetria é essa, né? Um método analítico clássico, né, que usa a determinação de massa para relacionar quimicamente com o analito. Lembrando que analito é aquela espécie de interesse que eu quero analisar. Eu quero analisar ferro nessa amostra de solo, por exemplo. Então, ferro é meu analito. Eu quero analisar sulfato nessa água de mar. Então, sulfato é meu analito. Certo? Então, eu quero analisar a, a água, né? O teor de água nessa amostra de arroz. Então, o teor de água, a água seria o meu analito, a espécie que eu quero determinar, ok? Bom, a técnica analítica, a gravimetria é uma técnica analítica bem antiga, certo? Ela tem vantagens e desvantagens, é bom frisar. Como tudo na vida, né, ela tem a parte positiva e a parte negativa. Qual que é uma das principais desvantagens da gravimetria? São métodos extremamente laboriosos e demorados, ou seja, envolve muita coisa para você fazer a determinação, né? Muitas etapas, certo? Tem alguém chamando aí? Não, não tô vendo ninguém chamando aqui, não. Tem alguém tá dizendo que tá chamando aí? Atrapalha que só, né? Não tá aparecendo ninguém, não. Pede pra essa Roberta entrar de novo aí, que não tá aparecendo, não. Essa aluna Roberta tá pedindo aí, por favor. É, é, atrapalha que só, pessoal. Você não sabe como atrapalha. Como atrapalha mesmo. Acho que ela deve estar com o link errado, tá? Deve estar pedindo com o link errado. Bom, é, os métodos gravimétricos, em virtude da natureza, eles são de fato bem demorados e laboriosos, né? Então você envolve é, etapas de filtração, de etapas de é, calcinação, enfim, bem detalhista, né? Um método bem detalhado. Mas apareceu.
Pessoal, caiu aqui um pouquinho a minha conexão, deu uma travada, mas vocês estão vendo agora, né? Eu vou colocar os slides, por favor. Vejo se vai aparecer, certo? A conexão está bem lentinha. Acho que agora está aparecendo. Tá aparecendo. Joia, obrigado. Pronto, vamos lá, né? Hoje a conexão aqui está meio ruim. Bom, vamos lá, vamos lá. Então, essa é a vantagem, essa é a desvantagem, pessoal, é demorado, né? Então, assim, mas a instrumentação, a vidraria, os materiais são muito simples, né? Não são nem caros, né? Na sua grande maioria. São materiais mais simples. Então, os métodos gravimétricos, ele, apesar de ter essas desvantagens, serem laboriosos e demorados, eles apresentam algumas vantagens também. Ou seja, eles são, como a instrumento de medição é massa, ele usa balanças. E se as balanças forem balanças modernas, ele pode ser considerado um método preciso e exato, certo? Então ele é um método preciso e um método exato, e desde que, óbvio, que use balanças modernas, certo? Outra vantagem da gravimetria é ela é uma técnica extremamente interessante no que diz respeito à facilidade que ela tem em controlar possíveis fontes de erro. Como assim, professor? Como é que ela controla as fontes de erro? O processo gravimétrico, em sua grande maioria, o que ocorre? Ocorre uma filtração, ocorre uma lavagem, ocorre tudo isso, né? E aí você lava o precipitado com água ou algum eletrólito, e aí você consegue remover algumas impurezas, né? Também você submete o precipitado a altas temperaturas, então ocorre a decomposição de vários materiais presentes. E aí no final eu tenho, na verdade, poucos erros. Agora sim, executando, né, a rotina, né, o protocolo de maneira correta. A gente vai ver que existem alguns detalhes específicos que promovem o sucesso da análise gravimétrica. Certo? Bom, são métodos absolutos. Quando eu falo que são métodos absolutos, é porque são métodos que não dependem, né, de calibração. Né? Você tem procedimento de calibração com padrões químicos. Você é a medida direta, né? Pesa a massa e determina. Alguns métodos instrumentais, você precisa usar padrões, né, e você faz uma curvinha de calibração, e através dessa função, essa curva de calibração, você consegue fazer alguma determinação especial. Certo? Como é um método que usa uma vidraria simples, usa becker, usa estufa no máximo, uma mufla, usa vidrarias, funil, papel de filtro. Então, é um método que a gente pode falar que tem baixo custo da análise. Não é um método caro, não, é um método, ó, precinho, ó, maravilha, mas é demorado, né? E você está numa situação que você precisa de resultados mais rápidos, há também assim, a faixa de concentração da análise gravimétrica. Se você quiser analisar, determinar algum analito em níveis de traços, você vai ter que ir com uma técnica mais precisa, com maior sensibilidade, porque na gravimetria você não vai conseguir analisar em níveis de traços, ou seja, com concentrações muito pequenas. Você tem que ter uma técnica mais sensível para esse propósito, certo? Essa é a vantagem da gravimetria. Como é que são classificados os métodos gravimétricos? Eles são classificados em dois tipos, né? Dois tipos, essencialmente em dois tipos. São os métodos por precipitação e os métodos por volatilização. São duas grandes classificações. A eletrogravimetria, que aparece aqui, eu não vou nem detalhar, não entra no nosso objeto de curso, porque é usado na parte da química analítica instrumental. Então você tem um equipamento, não é essa química analítica clássica que a gente trabalha com um vidrinho e um tubo de ensaio, é através de equipamentos que você consegue, né, separar o analito pela deposição em um eletrodo, né, usando uma corrente elétrica. A gente não vai detalhar isso porque não vai ser nosso objeto do curso e nem é objeto do curso, e nem iremos trabalhar também, nem iremos cobrar vocês
isso em testes e em exercícios, certo? Só para vocês saberem que também existe também esse tipo de gravimetria. Quem quiser se aprofundar, procure um livro que fale do tema ou artigos específicos. O que a gente vê, na sua grande maioria, né, os métodos por precipitação. Essa sim, vê muito, né? Tem também os métodos por volatilização, que em grande minoria, mas também se vê, né? Os métodos de volatilização, o analito, né? Ou produtos, né, da decomposição, eles são volatilizados, né? Então você aplica uma temperatura, né? E aí ocorre essa volatilização desse analito, né? E aí você consegue, através da pesagem de maneira direta ou indireta, determinar o teor de algum desses analitos de interesse. A aplicação é muito menor do que quando comparado com os métodos de precipitação. Os métodos de precipitação, sem sombra de dúvidas, são métodos mais usados. Nele, o analito, né, através de uma marcha analítica, né, ela é convertida a um composto com solubilidade limitada, ou seja, um composto pouco solúvel. Então, ao final, você vai ter um composto pouco solúvel, e você vai executar uma série de etapas, né? E aí você vai ter, no final, um composto cuja composição química se conhece, e aí você faz essa pesagem e faz a sua relação matemática e consegue determinar o teor desse analito. Mas os métodos de precipitação, você tem um analito, certo? Você tem uma amostra, né? Você tem um analito, você vai colocar algum agente precipitante, certo? Esse agente precipitante, ele vai promover a reação de precipitação. Então, ele vai precipitar o analito, certo? Aí, com o analito precipitado, ele vai fazer uma série de etapas, né? Até chegar um composto que a composição química se conheça da forma mais pura possível, e aí você faz a pesagem de massa e associa com quem? Com ao teor do analito presente na amostra. A gente vai detalhar bastante esses métodos de precipitação, e a gente vai fazer, inclusive, até exemplos e exercícios sobre ele. Bom, para a volatilização, como eu falei, é um método muito menos usado, certo? Até em virtude do baixo número de aplicação. Quando você fala em gravimetria de volatilização, pensa-se logo em determinação de água, né? Ou determinação de dióxido de carbono. Mas, sem sombra de dúvidas, a determinação de água é, de fato, o que é mais empregado, na sua grande maioria. E existem duas formas para você fazer essa determinação de água. Através do método direto ou através do método indireto. Das duas formas consiste em pesar. E aí você determina o teor da água de maneira direta ou maneira indireta. Então, a gente faz no laboratório, né? Se a gente quiser, a gente faz no laboratório você pode ter aplicação isso na área de alimentos, sim. É possível que vocês façam isso, né? Determinar o teor de umidade e água em alimentos. Então, a gravimetria ela é um método bastante utilizado para isso. Sobretudo, esse método indireto, né? Aqui, esse segundo método aqui, o método indireto. Né? Então, imagina que eu tenho uma amostra, né? Que ela tem em sua composição também a água, certo? Sei lá, uma amostra de arroz, uma amostra de qualquer outra amostra que tem uma umidade agregada em cima sobre essa amostra. Então, o que você faz? Você pesa essa amostra, né? Você pesa essa amostra, você tem a massa da amostra, né? Essa é a massa da amostra úmida, ou seja, com, com, a, com a água dentro dela, com a sua composição. Aí, o que você faz? É muito simples. Você coloca uma temperatura de 100 a 110 graus. Não pode também levar demais a temperatura, porque você acaba podendo decompor alguns materiais, né, que ocorrem só em altas temperaturas. E aí, o que você faz? Com um determinado tempo, né, 2 horas ou mais, dependendo do produto, você consegue secar toda a amostra. Ou seja, você vai ter o que no final? Uma amostra seca, certo?
Aí você tem o quê? O peso dessa amostra seca, a massa da amostra seca. Então você tem a massa da amostra seca e a massa da amostra úmida. Se eu subtrair o peso da amostra úmida com o peso da amostra seca, eu vou ter o quê? A massa de água que foi embora, que evaporou, que foi para o céu. E aí, com base nisso, eu consigo determinar o teor da água no meu produto, na minha amostra. Né? Então, eu peso a amostra, imagina que isso aqui seja, sei lá, um ovo, uma casca de ovo, ou alguma coisa, né? Sei lá, você quer determinar alguma coisa com a umidade, né? Então, você pesa essa amostra que tem a água, joga para a estufa, aquece a 110 graus 2 horas, esfria no dessecador e aí pesa novamente. Vai ter uma massa reduzida, né? Porque a água foi embora. E a diferença de massa é justamente a massa de água presente na amostra. Então, com a massa de água, você consegue associar com a amostra e determinar o seu teor, certo? Então, é o método mais usado. Existe o método direto, né? Que aí você você pesa um dessecador antes, né? Na verdade, a água, você faz um aquecimento, né? E você pesa um dessecador antes, certo? Então tem um fluxo de água que vem, né? E aí ela fica presa no dessecador, no sólido dessecante, na verdade, né? E aí, pela diferença de massa de antes e depois, você consegue saber quanto de água tem na sua amostra, né? Então, faz todo um processo que essa água, ela, no final, ela é coletada por um sólido dessecante, e aí esse sólido ele é pesado antes e é pesado depois, né? E aí você associa nessa diferença de massa também ao teor de água presente na amostra. Então, também existem esses dois métodos, né? Esse método direto também, mas o que a gente mais vê em laboratório, pela sua praticidade, é a determinação de maneira indireta do teor de água. As aplicações em gravimetria de volatilização se resume mais à determinação do teor de água. O foco maior é a parte de precipitação. Você tem um número maior de aplicações. Mas, pessoal, aqui é o seguinte, a gravimetria por precipitação, você vai ter que ter, a gente vai trabalhar ainda lá na frente com reações e equilíbrio de precipitação. A gente vai ver mais detalhes sobre reações de precipitação. Mas o que acontece aqui? A gente tem uma espécie que a gente quer determinar, certo? Ela está presente numa amostra. Então, a gravimetria de precipitação consiste em quê? Em eu pegar essa amostra que contém a espécie, né, o analito, e aí eu vou o quê? Vou promover uma reação de precipitação. Esse analito vai ser convertido, né, a um composto insolúvel, pouco solúvel, com solubilidade limitada, e aí eu vou fazer uma série de etapas nesse composto, eu vou filtrar ele, né, vou tirar o sobrenadante, vou filtrar, vou lavar para remover as impurezas, e aí eu posso ou não fazer uma conversão química. Essa conversão química consiste, na sua grande maioria, em pegar um produto, pegar um equipamento chamado mufla. Uma mufla, você consegue atingir a altas temperaturas, em torno de 900 a até mais de 1000 graus. Então você consegue decompor a amostra, né, com a temperatura de 900 a mais de 1000 graus, certo? Você consegue decompor e formar, através dessa conversão química, um produto de composição química conhecida. Aí você imagina que você está trabalhando com amostra, você faz uma reação de precipitação, forma um composto ali precipitado, que tem lá ainda um monte de impurezas, né? Ainda com ele, né? Aí você filtra, né? Ele fica retido no papel de filtro, e aí você lava, né, com água destilada, e aí você imagina que você tira todo o sobrenadante e pega esse que ficou no papel de filtro, coloca num cadinho,
que é um recipiente de porcelana que suporta altas temperaturas, joga para a mufla e, ó, toca a temperatura aí até que ocorra essa conversão química. Então, ele passa de uma espécie para outra, se decompõe, formando no final um composto cuja composição você vai conhecer. E você, o que? Você tira esse cadinho com esse composto, deixa ele um dessecador esfriando, né? Porque você não pode pesar ele quente, pode ter variação na pesagem. E aí você faz a pesagem e anota a massa desse composto. E aí você vai para a matemática. Essa parte de estequiometria que a gente vai encerrar a aula de hoje, a parte dos cálculos estequiométricos, certo? A gente vai encerrar a aula de hoje, que é a parte é um cálculo extremamente simples que se resolve em regra de 3. Regra de 3 simples, a gente consegue resolver essas contas aqui, certo? São contas mais, vocês vão ver que são contas mais simples. Bom, aí tem algumas propriedades dos precipitados, né? Então, para a gente chegar a um precipitado, né, a gente precisa, né, de um agente precipitante. O que é um agente precipitante? É o camarada responsável por promover essa precipitação. Agente complexante, aquele que complexa, né? Então, DTA, ele pode complexar com metal e formar um complexo metal, né, DTA. Então, o DTA é um agente complexante. Ou, o agente precipitante, ele vai pegar o analito, sei lá, cloreto, sulfato, o que for, e vai, né, reagir com esse analito e formar um precipitado, certo? Esses são os agentes precipitantes, e existem dois tipos. Um agente precipitante específico ou um agente precipitante seletivo. Então, um agente precipitante gravimétrico, ele deve reagir menos seletivamente com o analito. Vamos entender o que é isso. Vamos entender o que é isso especificamente e seletivamente, tá? Então, existem os reagentes específicos e os seletivos. Os específicos são menos comuns, ele reage apenas com uma única espécie. Então, ou seja, ele não quer conversa com ninguém, ele só quer conversa com aquela espécie e foi o seu analito, certo? Por exemplo, o dimetilglioxima, ele é um reagente específico para o níquel, em meio básico, certo? Então, ele vai servir apenas para o níquel, determinar níquel em meio alcalino. Os reagentes seletivos, eles são mais comuns de fato e reagem com a turminha deles, sabe? É um número limitado de espécies. Você já viu aquela conversa, fala assim, fulano é muito seletivo, né? Ou seja, só se mistura com aquele tipo de gente, né? Com aquela turminha. É a mesma coisa. O reagente seletivo, né? Eles reagem com um número limitado de espécies. Por exemplo, o nitrato de prata, por ser um reagente seletivo, ele vai lá, ó, gosta de quem? Ó, de se envolver com quem? Com cloreto, com brometo, com iodeto, com tiocianato, e assim, com essa turma aí. Então a gente fala que são reagentes seletivos. Então, um agente precipitante, para a gente usar na gravimetria, ele tem que fazer reagir especificamente ou de forma seletiva com o analito. Senão eu não vou ter um precipitado, certo? Então, é basicamente essa propriedade principal de um agente precipitante. E como eu falei, deve ser específico ou seletivo, né? E quando ele faz isso, ele tem que apresentar o quê? Tem que formar o quê? Um produto. Então, ele tem que ser específico, seletivo, e o produto tem que ter o quê nesse produto? Ele tem que apresentar uma solubilidade baixa, até porque não adianta ele ser bastante solúvel, porque senão ele não vai formar o precipitado, então tem que ter uma baixa solubilidade, tem que ser
com solubilidade bem limitada mesmo. E ele tem que ter, pessoal, ele tem que ser fácil de se filtrar. Porque quando você forma um precipitado, né, você tem um precipitado e tem um sobrenadante ali na sua maioria das vezes ali, né? Então você tem que remover essa parte sobrenadante do precipitado, e aí você pode notar ou fazer uma filtração, uma centrifugação. Normalmente se faz muito no laboratório essa filtração. Você pega um funilzinho, coloca um papel de filtro. É como esse papel de filtro, não é esses papéis de filtro com posição igual esses do cafezinho, não. São papéis de filtro específicos para filtração. Você coloca no funil, né, acopla ele no funil, e aí você remove todo o líquido sobrenadante e deixa só o precipitado no papel de filtro junto com o funil. Então, isso aí normalmente se lava, né, para tirar as impurezas, os contaminantes. E aí, se ele tiver tamanho de partículas, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né? Tamanho de partículas pequenas, eles vai ser mais difícil de filtrar. Vai ser mais difícil de filtrar, porque os precipitados pequenos, eles não são filtrados tamanho de partículas em filtros são filtros, papéis de filtros bem específicos. Né? Porque se você usar um papel de filtro que não esteja apropriado, se colocar para lavar, ele vai embora. Ele vai embora. Então, é desejável uma análise gravimétrica que o tamanho de partículas seja o quê? Grande, elevado, né? Por quê? Porque você consegue filtrar melhor, você consegue lavar melhor, você consegue remover as impurezas de forma mais eficiente. E, óbvio, né, ao final, né, o produto ele tem que ter composição química conhecida, né, após você secar e após você calcinar. Depois você vai pegar essa composição e vai fazer a estequiometria, vai determinar o teor do seu analito. E é uma parte importante que ele seja estável, né, ele tem estabilidade e não reaja com constituintes da atmosfera. A gente trabalha com né, com a pressão atmosférica em geral, a gente não está isolando nada, a reação aberta, então não é interessante que esse produto reaja com os constituintes da atmosfera e seja extremamente estável. Senão ele vai ter problema de composição. Bom, essas são o que se deseja com reagente precipitante, certo? Que ele faça ele seja específico ou seletivo e que o produto tenha essas características, tem essas características dos produtos. Bom, agora já comecei a falar, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o tamanho das partículas, né? Como eu falei, na análise gravimétrica, o tamanho, as partículas maiores são desejáveis na análise gravimétrica, o tamanho de partículas. Por quê? Como eu falei, é melhor você consegue, né, remover impurezas. Imagina você tem, né, um precipitado lá, imagina que você tem, por exemplo, sulfato, né, que é seu analito, né, e aí você joga cloreto de bário, que é meu agente precipitante, né, por exemplo, e aí você vai formar o quê? O sulfato de bário como precipitado, certo? Composto pouco solúvel, e aí quando você forma ele, né, o que é que acontece? Ele está com impurezas, né, cloreto, né, ao seu redor, agregado, né, ao precipitado, né, bastante cloreto. E aí o que você faz? Você, como ele é um precipitado maior, você consegue, né, colocar água aí, destilar, né, água destilada e lavar. E aí também aí você tira as impurezas, que são os cloretos e outras espécies. E aí você consegue lavar, né, remove as impurezas e consegue filtrar facilmente. Então, é importante demais que é desejável que essas partículas sejam de tamanho maiores, ou seja, aqueles cristais bonitos, aqueles cristais bonitos assim, que você consegue trabalhar melhor com eles. Precipitados muito pequenos, que são os precipitados coloidais, que a gente chama de precipitados coloidais, tem um tamanho de partículas
extremamente pequeno. A gente vai ver, para vocês terem ideia, a dimensão de um precipitado coloidal. É muito pequeno. Então, bom, vamos lá. Então, essa é o que deseja no precipitado. Como eu falei, existem os precipitados cristalinos, esses sim são os desejáveis, né, que são tamanho de partículas maiores, né? Eles têm cristais muito bem desenvolvidos, grandes, né? Mais densos, né? E que, por ser mais densos, eles sedimentam mais rapidamente, né? Já o precipitado coloidal, ele fica aquele em suspensão, né? Aquele movimento browniano, aquele movimento de suspensão sem direção, né? E eles não decantam facilmente, porque eles são muito pequenos, eles ficam flutuando em solução ali, né? Pra você ter uma ideia, ao diâmetro de média de um precipitado coloidal é 10 a menos 6 a 10 a menos 3 milímetros, perdão, milímetros. Ou seja, é muito pequeno, 10 a menos 3 milímetros. Talvez seja o tamanho maior de um precipitado coloidal, né? Então, de 10 a menos 6 é muito pequeno mesmo. Então, você não pode usar qualquer filtro de papel comum para ele, né? Eles não são retidos em qualquer filtro específicos para esse tipo de, de coloide, né? De precipitado. Mas a gente faz alguns artifícios químicos que podem promover um agrupamento de precipitados, deixa eles de tamanho de partículas maiores para favorecer a filtração, né? Então, às vezes você pode aquecer esse precipitado, colocar algum eletrólito quente, que aí ele vai se agrupando um com o outro e formando, né, uma massa que seja filtrável. Esse é um artifício que se faz no laboratório para melhorar o processo de filtração, né? Aí coloca-se um eletrólito quente, né? E aí você consegue você pode lavar a frio, né? Você lava com um eletrólito específico a quente, ele vai aglomerando, né? Formando tamanhos de partículas mais agrupadas, e aí você consegue filtrar e reter no papel. Depois você faz os procedimentos comuns. Certo? Então, os coloidais realmente eles têm esse problema, certo? Eles são mais problemáticos. Os cristalinos são os tamanhos maiores, é mais fácil filtrar, né? E já falei que se é mais fácil filtrar, é mais fácil limpar, por consequência, não se contamina facilmente. Ou seja, tamanho de partículas são de 0,1 milímetro ou mais. Né? Então, de fato, é um precipitado, quando comparado um coloidal, né, comparado com um coloidal, ele é bem maior, certo? Se for para comparar esse valor aqui com esse daqui, é bem maior, certo? São os precipitados cristalinos. Então, assim, às vezes no laboratório você, como eu falei, é desejável isso. Como é que você obtém esses precipitados bonitos, grandes, maravilhosos? Mexendo nas condições experimentais. Você consegue, o químico ele consegue lá no laboratório trabalhar mexer com algumas condições experimentais que ao final você tenha você tenha um precipitado de um tamanho interessante para você. Quais são as condições experimentais que são usadas para mexer com esse tamanho das partículas? São basicamente essas quatro, né? A temperatura, né? Temperatura, a concentração dos reagentes que são envolvidos, a solubilidade do meio, né, se o meio está favorável ou não, ou a velocidade de adição desses reagentes. Tudo isso eles modificam. Né? Existe uma equação que é chamada essa supersaturação relativa. É comum encontrar supersaturação relativa ou SR ou SSR nos livros, certo? É uma abreviatura, né? Que ele associa o quê? A concentração do soluto, né, em determinado instante, com quem? Com a solubilidade do soluto no equilíbrio. Então,
para eu mexer no meu tamanho de partículas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir a minha supersaturação relativa. Quando eu diminuo a minha supersaturação relativa, eu aumento o tamanho de partículas. Como é que eu diminuo, olhando para essa equação, como é que eu diminuo a minha supersaturação relativa? Como é que eu consigo diminuir? Né? Eu posso diminuir a minha supersaturação relativa, né? De duas maneiras. Ou diminuindo o valor de Q, esse aqui, eu posso diminuir o valor de Q, ou aumentando o valor de S. Se eu diminuir o valor de Q, ou aumentando o valor de S, eu tenho que uma menor supersaturação relativa. Se eu tenho uma menor supersaturação relativa, eu tenho um precipitado de tamanho de partículas maior, um precipitado cristalino, certo? Se eu tenho uma supersaturação relativa grande, eu vou produzir no meu final precipitados de tamanhos menores, podendo chegar a precipitados coloidais. Então, se tem esses artifícios, na verdade, o que se pretende, né, na grande maioria, é diminuir essa supersaturação relativa, tornar essa supersaturação relativa menor. E aí, como você faz isso? Você ou altera Q, diminui Q, ou aumenta S. Na verdade, as duas formas de você diminuir o valor de Q. Lembrando que o valor de Q é o quê, né? É a concentração do reagente, né? Definiu, né? Que é a concentração do soluto em qualquer instante. Ou seja, se eu quiser diminuir Q, eu preciso o quê? Usar soluções muito mais diluídas. Isso é simples. Ao invés de usar uma concentração muito alta, eu uso uma concentração muito mais baixa do reagente, eu consigo ter um Q pequenininho, né? E aí, outra forma que eu posso fazer, na hora de adicionar esse reagente, eu adicionar bem lentamente, né? E sobre agitação, assim. Por quê? Porque aí você diminui o contato, né? Essa substância com a solução, né? Vai de forma mais lenta, né? E aí, no final, a concentração ela não fica super saturada, né? Quando você coloca tudo de uma vez, ela fica com uma grande quantidade de reagente, né? De forma muito rápida. Então, se você colocar esse reagente com essa solução diluída e você adicionar lentamente esse reagente precipitante, assim, e sob constante agitação, você consegue diminuir o quê? Diminuindo o quê? Você diminui a supersaturação relativa. Você pode fazer isso ou pode aumentar o valor da solubilidade de soluto. Um dos grandes artifícios para aumentar a solubilidade do soluto é elevar a temperatura. Então, você promove um aquecimento, né, e você consegue aumentar a sua solubilidade, ou, né, realiza-se essa reação de precipitação no meio onde a solubilidade do precipitado ele for maior. Você mexe no meio. Então, se você for olhar esses dois pontos aqui, e esses dois pontos aqui, nada mais é do que essas quatro condições experimentais que eu falei: solubilidade do meio, temperatura, concentração dos reagentes e velocidade de adição. Tudo isso em escala laboratorial, você consegue mexer para diminuir a supersaturação relativa e ter tamanhos de partículas maiores. Certo? Tamanhos de partículas maiores, e aí você consegue, de fato, ter um precipitado um tamanho bom. Bom, antes de começar a fazer os cálculos, ainda existe só uma parte bem interessante aqui, que é o mecanismo de formação dos precipitados, né? Que é, na verdade, a nucleação. Né? Então, a nucleação, né, de forma de conceitual, né? Nucleação é um processo, né, naquele momento, mas a gente vai falar agora sobre os mecanismos
existentes para chegar a um precipitado, para formar um precipitado, certo? Então, a nucleação é um processo no qual um número mínimo de átomos, íons ou moléculas, elas se unem, certo? Para quê? Para gerar um sólido, um precipitado, né, estável, certo? Então, eu tenho um processo, né, um agente precipitante, ele vai reagir com analito, então vai formar os precipitados. Então, o processo, né, ocorre quando átomos, íons ou moléculas se agrupam, né, e ao final ele tem um sólido, né, estável, e aí para proceder para seguir a marcha sistemática da análise gravimétrica. E aí esse crescimento desse sólido, né, ele envolve, na verdade, uma guerra, uma briga, uma competição entre quê? Entre uma nucleação adicional, que se tem, você começa a ter vários núcleozinhos assim, você tem o seu precipitado, você tem um núcleo, né? Você tem, adicionalmente, cresce outro núcleo, que chama-se a nucleação adicional, então vai crescendo, né? Ele vai o quê? Brigar, né, competir, esse mecanismo, a gente fala que ele está competindo com quem? Com o crescimento dos núcleos existentes. Então, você tem os tamanhos que vão só se desenvolvendo, né? Tamanhos de partículas maiores, né? Que vão se desenvolvendo, né? E vão crescendo, né? Aumentando, né? Esse tamanho de partículas, certo? E a nucleação adicional, não. Tem lá, cresce mais um, cresce mais um, cresce mais um. E o outro ele vai só aumentando de tamanho. Então, é uma competição, né? A gente chama que é uma competição. Se a nucleação adicional, né, que é essa primeira aqui, vencer a batalha, ganhar a competição, o que é que eu vou ter no final? Lá no final da sua precipitação. Você vai ter o quê? Um precipitado com um número grande de pequenas partículas. Ou seja, essa aqui é a nucleação adicional. E aqui é o quê? Crescimento dos núcleos existentes. Se eu tenho, né? Se a minha nucleação adicional ganhar a luta, eu vou ter o quê? Um precipitado que tem, na verdade, um grande número de pequenas partículas. Já se o crescimento dos núcleos existentes prevalecer, aí eu vou ter o quê? Um número pequeno de pequenas, um número pequeno de partículas maiores, certo? Então, por isso que o procedimento experimental ele conta muito para a natureza desses precipitados. Eu não vou entrar em detalhes mais específicos sobre esses mecanismos, porque eu acho que acredito que para o curso de vocês é algo muito mais avançado do que se precisa. É importante a gente saber isso, né, que existem esses mecanismos, né, e essa formação desses precipitados, o que a gente pode fazer para alterar, o que a gente pode fazer para mexer nas condições experimentais, para formar esses sólidos, que são sólidos desejáveis. Mas esse processo de formação desses precipitados é o que no final, né, é o que vai, né, essa competição, o que vai definir quem prevalecer. E aí, como é que vai prevalecer um ou outro? São as condições experimentais que você adota, é a natureza do precipitado que você está trabalhando, são os agentes precipitantes, as condições experimentais, tudo isso vai ser levado em conta. Né? Isso aí é justamente a competição que ele fala, né? Como as partículas vão crescer. Aqui tem uma figurinha que diz exatamente isso, né? Se a nucleação adicional crescer, eu vou ter um conjunto grande de pequenas partículas. E se o crescimento dos núcleos existentes prevalecer, eu vou ter um conjunto pequeno de partículas grandes. É uma luta, é um cabo de guerra que no final vai prevalecer aquele que ganhar essa luta, e quem vai ganhar essa luta que adotar condições experimentais favoráveis para isso, certo?
Bom, para finalizar essa parte teórica e não ficar muito cansativa, não ficar uma aula muito teórica e vocês estiverem dormindo aí, né? Esses precipitados coloidais, né, eles têm tamanho de partículas, de fato, pequeno, já comentei isso, eles não são retidas em filtros comuns, mas, como eu falei também, elas podem ser aglomeradas, né, para gerar um sólido que eu possa filtrar. Então, existem outros processos que chamam-se coagulação ou aglomeração. Então, normalmente se faz com aquecimento, né, agitando ou adicionando um eletrólito no meio. E aí ele consegue o quê? Se agrupar, né, começa a formar uns agrupamentos, precipitados pequenos, né, e aí eu consigo, né, ao final ter um precipitado que eu possa filtrar, certo? Mas isso se faz em escala laboratorial quando eu tenho uma formação do precipitado de tamanho de partículas muito pequenininhas, certo? E aí, quando você faz isso, você tem uma massa filtrável, e aí você usa um papel de filtro adequado, e aí você consegue finalizar a sua, é, a sua análise gravimétrica, né? Porque você consegue, de fato, filtrar. Se você não faz isso, é possível que você perca muito material e não consiga, ao final, um composto de composição pura conhecida que tenha que eu possa associar de forma fiel com o meu analito. Mas os cálculos em gravimetria, acredite, não é mentira, né? Ele se resolve basicamente com essa conta. Na verdade, é regra de 3, né? O teor do analito é igual à massa da amostra, ou, perdão, a massa do analito sobre a massa da amostra, vezes 100. Quem tem dificuldade de perceber, é só pensar assim, ó. Massa da amostra, 100%. A massa do analito, X. Então, eu vou querer determinar quantos por cento tem no meu analito, X. Certo? Quantos por cento eu tenho do meu analito, né? Vou botar aqui um azinho. Certo? Então, vamos dizer que eu tenho uma amostra de solo, e essa amostra de solo eu tenho um ferro 3 nela. Aí eu vou fazer um procedimento gravimétrico, no final eu quero o teor de ferro nessa amostra. Então, é só essa conta, pessoal, isso aqui, ó. Só esse tipo de conta. É a parte que finaliza a gravimetria. Se for observar aqui, ó, como eu falei, ó, o que se faz na gravimetria, o processo é isso, uma reação, filtração, lavagem, conversão química, pesagem e cálculos. Finaliza com os cálculos. Então, essa é a parte que a gente vai entrar agora para fazer as contas, os cálculos estequiométricos. Beleza? Vamos olhar aqui o que diz o nosso primeiro exercício, certo? O nosso primeiro exercício. Vocês têm ela aí no material de vocês, mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui por vocês, para ficar melhor. Eu vou levar para o meu quadro. Eu vou levar para o meu quadrinho isso aqui, que aí vocês ficam assistindo no quadro, entendeu? Deixa eu carregar aqui. Enquanto isso, eu pego uma aguinha. Eita, isso aqui era de outra disciplina que eu tava. Eu vou pegar aqui. Tá um quadro novo. Vou apagar o quadro. Um quadro novo pra gente, tudo nosso. Eu vou pegar esses exercícios aqui, vou copiar para lá pra gente entender o que se passa. Certo? Aqui. Então eu vou aumentar e vou
dizer, acredita, assim, o cálculo ele é simples para fazer essa conta. Sabe qual é a principal dificuldade nesse tipo de problema? É como é que se diz? É a interpretação de texto. Interpretar o texto. Esse é o terror dos alunos. Certo? Então, é ler o que está escrito lá, ler o que se pede, entendeu? Então, a gente vai fazer isso agora. Bom, deixa eu ver aqui. Tô com... Bom, vamos ler aqui, vamos ler. Bom, o que é que ele diz aqui? Vou pegar aqui minha canetinha, porque eu tenho minha canetinha que eu posso trabalhar com ela aqui. Vou colocar ela aqui com essa canetinha azul, que é a resposta, certo? Para a gente trabalhar com ela. Bom, o que é que ele está falando aqui? Ele tem uma amostra de solo. Né? Imagina que você está no laboratório, né? Aí tem uma amostra de solo. Aí você chega no laboratório, aí o camarada te dá uma amostrinha de solo, e essa amostra, a massa da amostra, certo? Ela é igual a quanto? 0,485 gramas. É a massa da amostra. E essa amostra, pessoal, ela contém aí na sua composição o ferro 2 e o ferro 3. Então, o que é que acontece com essa amostra? Então, ela foi oxidada. Então, pronto. Essas questões de gravimetria, vocês resolvem tudo assim, esquematizando, fica muito mais fácil, certo? Então, desenhando, como eu estou fazendo agora. Então, ó, lê e desenha. Ela foi oxidada, certo? Para quê? Produzindo o quê? E o ferro 3 precipitado com óxido de ferro hidratado. Então, ele formou esse precipitado de óxido Fe2, O3, XH2O. Certo? Então, isso aqui foi precipitado, né? Isso aqui formou esse precipitadozinho. Aí, o que é que eles fizeram com esse precipitado? O que foi que fizeram com ele? Esse precipitado, posso botar aqui, PPT, certo? De precipitado. Foi o que fizeram com ele, ó. Fizeram o quê? Filtrou ele. Filtrado. Lavado. E o que mais? Calcinado. Calcinar é levar a altas temperaturas para fazer a decomposição. Então, essa normalmente é a última etapa. Você calcina e faz a conversão química. Quando ele faz isso, depois de ele calcinar, ele produz quem aí, ó? Esse composto, cuja composição se conhece, que é o Fe2O3. Ele produz essa belezura aqui, ó. Composto com essa composição química conhecida. Então, a água vai embora com essa temperatura elevada. Então, vai formar o Fe2O3. E aí, ele vai esperar esfriar um pouquinho, né? Que tá, um pouquinho não, que deve estar muito quente, né? E aí ele vai pesar. Quando ele pesa, o que é que ele gera essa massa aqui? Ele gera o quê? Uma massa igual a 0,248 gramas. Certo? Aí o que é que ele quer saber? Ele quer saber aqui, ó, qual que é o teor de ferro 3 na minha amostra. Ele quer saber aqui quantos por cento eu tenho de ferro 3. Aonde? Aqui, ó, nesse material, nessa amostra. Então, para eu saber isso, eu preciso de quê? Calcular a massa de ferro 3. Por quê?
se eu calcular a massa de ferro 3, saber a massa de ferro 3, eu vou dizer que o teor de ferro vai ser o quê? A massa de ferro 3 sobre a massa da amostra vezes 100. Isso aqui é o quê? O teor de ferro 3. Então, como é que eu acho essa massa de ferro 3? É a estequiometria que eu falei para vocês. Como assim, professor, estequiometria? Bora lá, vamos comigo aqui, ó. Se ninguém entender, a gente volta, certo? Vocês podem falar. Então, ó, qual foi o produto que eu obtive aqui? Eu obtive aqui um mol de quem? De Fe2O3, certo? Certo? Um mol de Fe2O3 tem quantos mols de ferro 3? Tem quantos mols? 2, não é isso? Eu tenho 2 mols aqui, ó. 2 mols. Então, eu tenho 2 mols de quem? De ferro 3. Aí você vai pegar a sua tabelinha periódica aí, que vocês têm, e vão ver quais são as massas, tanto do óxido de ferro 3, quanto do ferro 3. Vocês vão ver aí na tabela periódica e vão ver que a massa molar do óxido de ferro 3 é 159, né? Ponto 690. Vocês olham aí, né? Gramas para cada mol, certo? Então, isso aqui vai ser B2. E a massa do ferro, também na tabela periódica, vai ser 55,847. Bom, e o que é que você obteve com o seu procedimento gravimétrico? Você obteve o quê? A massa do óxido de ferro, que é quanto? 0,248. Então, 0,248 gramas, né? Está para a massa do ferro 3. Né? Então, é só uma regrinha de 3 simples. Então, a massa do ferro 3, certo? Vou levantar aqui. A massa do ferro 3 vai ser o quê? É só conta, né, pessoal? Aí é só fazer conta, multiplicar um pelo outro e dividir. Certo? Então, se for fazer isso, eu tenho aqui calculado, né? Se multiplicar 0,248 vezes 2 vezes 55,84, tudo isso dividir por 159, vocês vão encontrar uma massa do ferro 3 de quanto? 0,173 gramas. Essa é a massa do ferro 3. Mas, o que é que eu preciso aqui? Eu quero saber o teor. Ou seja, quanto de ferro 3 eu tenho na amostra. Então, você faz ou com a regra de 3 ou com essa equaçãozinha que a gente viu aqui, muito simples, né? Então, pegando essa equação, esse gancho dessa equação, essa equação aqui, ó, esse gancho aqui, fazendo isso aqui, ó, certo? Vou pegar aqui. Então, o teor de ferro 3 vai ser o quê? 0,173. Qual que é a massa da amostra? A massa da amostra está no exercício, é 0,485, aqui ela, ó, 0,485. Então, essa é a quantidade que tem na amostra, a massa. Então, jamais podia dar maior do que 0,485. Ele não tem como produzir algo que seja maior do que ele era, né? Porque além de ferro existiam outras coisas na amostra, né? Vezes 100. Quando você faz isso, isso dá um resultado aqui de 35,35
35,67% de ferro 3. Ou seja, aquela minha amostra de solo, ela contém em sua composição 35,67% de quê? De ferro 3. Certo? Então, essa é um exemplo clássico de uma questão de gravimetria que é comum em concursos, que é comum em provas, que é comum a resolução, que é comum em, em laboratórios, né? Que você possa vir analisar, né? Então, Professor, pode falar. nesse caso, a gente não leva em consideração os algarismos significativos, não é? Não, tu não Porque levou, tem não? três. Porque tem três embaixo, três em cima. Aí o senhor colocou com quatro. Nesse caso, eu posso colocar com mais? Vamos lá. Certo. 35,67, né? É porque são valores percentuais. Esse 100 não faz parte da medida, né? Eu tenho uma massa de 0. Se eu estou multiplicando 0,248 gramas por 55,847. Então, um tem 5 e o outro tem 3. Então, esse resultado aqui da massa tem que ser com 3 mesmo, como está aqui, certo? Como está aqui, com 3. Agora, quando você divide 0,63 por 0,485, né, você tem que ter um resultado também com 3. Porque esse 100 aqui, ele é só... são valores percentuais. Então, o correto mesmo aqui seria 35,7, certo? Se você fosse... É só isso, porque eu fiquei em dúvida agora em relação a isso. Não, foi bom você falar, 35,7, porque eu continuo com os 3 algoritmos significativos. Isso. Normalmente, você faz tudo e arredonda no final, certo? Mas com relação à conta, o cálculo, você entendeu direitinho todo o passo a passo para fazer o cálculo? Entendi, sim. Era só nessa parte desses algoritmos significativos que eu tinha ficado bugada. Entendi. Bom, aí, pessoal, aí vocês, como é que se diz? Dá um print aí nessa, nessa resolução desse quadro aí, ou copiar o que for, mas que é importante para voltar a estudar, certo? Bora ver o segundo, deixa armar o segundo para vocês fazerem e tentar também fazer. Olhando o segundo aqui, cadê ele? Né? Esse aqui. Vamos lá. Nesse aqui é um pouquinho diferente, mas na verdade vamos deixar ele armado aqui para a gente fazer as contas, certo? Eu vou copiar ele aqui um pouquinho. Eu vou pegar um quadro, apagar o quadro. Eu gosto dessa minha mesa digital. Esse é meu quadro digital. Deixa eu aumentar aqui. Não, não é essa não. Essa aqui. Essa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Unho de cálcio. Ixi, esse aqui só me lembro logo da minha pedra no rim. Vê. Eu tenho um unho de cálcio numa amostra de água. Então tem uma amostra de água aqui, ó. E tem o que nessa amostra de água? Cálcio. Certo? Eu tenho quanto aqui de água? 200 ml. Outra coisinha aqui melhor. Então, o íon de cálcio presente em 200 ml de uma amostra de água é precipitado, formando esse danado aqui, ó, oxalato de cálcio. Muito comum nas pedras dos cálculos renais. Oxalato com cálcio forma esse composto insolúvel, né? Pouco solúvel.
Então, o que é que você faz aqui com esse precipitado aqui? O que é que ele faz, né? Ele, na verdade, quando você forma um precipitado, né? Aí você vai lá na balança analítica e pesa um cadinho vazio, certo? Você pesou esse cadinho vazio e deu a massa de quanto? De 26.600 gramas. 26.600 gramas, certo? E aí, o que é que você faz com esse precipitado que você formou aqui, ó? Você vai fazer um procedimento nele, né, também. Você vai fazer a mesma coisa, um procedimento nele, né? Que é o quê? Filtrar, lavar e calcinar esse danado. Quando você calcina ele, você produz o CaO, como diz a questão, o óxido de cálcio. Tá aqui ele. E aí, esse óxido de cálcio, né, que tá lá, né, você vai estar num cadinho, né? O que é que você vai ter aqui? Você vai ter a massa do cadinho mais a massa do óxido de cálcio no final, né? Então você pesou o cadinho, né? Vamos lá. Você está lá com um seu becker com 200 ml de água. Aí você joga lá, faz algum procedimento, joga o oxalato lá, e aí você produz o quê? No próprio becker, o oxalato de cálcio, certo? Um precipitadozinho, né? Você vai ter um precipitadozinho, né? Aqui. E aí eu vou ter o quê? Um sobrenadante, né? Aqui, né? Um sobrenadante. Aí o que é que eu vou fazer para tirar esse sobrenadante? Eu vou filtrar. Aí jogo num papel de filtrozinho aqui, né? Tiro todo o meu sobrenadante, né? E ele fica onde? Né? Retido no papel de filtro aqui, ó. Aí eu lavo, né? Jogo água, né? Destilada. Lavo, removo todas as impurezas, eu preencho aqui né? Aí no final eu pego esse papelzinho de filtro já seco, né? Assim. E aí coloco aonde? Coloco no meu cadinho pesado. Aí eu vou ter o meu cadinho pesado, né? Aí eu vou levar ele para múfula. E aí eu vou ter no final o quê? O papel ele vai, o teor de cinza é irrelevante, ele vai queimar e vai embora, né? Aí no final eu vou ter o quê? O óxido de cálcio. Quando eu for pesar na balança analítica, eu vou ter o quê? Isso que eu falei, a massa do cadinho mais a massa do óxido de cálcio. Como é que eu vou saber a massa do óxido de cálcio? Como é que eu vou saber isso? Basta subtrair. Quem? A massa, né? Basta subtrair quem? A massa. A massa contendo os dois, né? Do cadinho mais o do óxido de cálcio, né? Então a massa do cadinho, né? Mais a massa do óxido de cálcio. Vou pegar esse aqui. Subtrair de quem? Da massa do óxido de cálcio. Né? Então, ao final eu vou ter só o que eu preciso mesmo, que é a massa do óxido de cálcio, que é justamente quanto, né? Que eu fazer essa conta. Então, a massa, como diz o problema, a massa do cadinho com o precipitado calcinado, isso aqui tudo junto, né? Ele deu 26.713 gramas, certo? 26.713. Então, essa massa que eu pesei é uma massa que está lá, não é só do óxido de cálcio, é a do cadinho que tinha, mais a do óxido de cálcio. Para saber só do óxido de cálcio, eu tenho que subtrair a do cadinho que eu tinha pesado antes, que não sou besta, pesei antes, né? Então, já pesei antes, anotei a massa, né? Que deu 26.600 gramas.
O que tiver ali só é óxido de cálcio que for produzido. Então, só óxido de cálcio. Então, é só eu fazer o que aqui? Só eu subtrair de quem? Então, vai ser o quê? Vai ser 26,713, né? Menos 26,600. Isso dá o quê? Isso aqui é o quê? A massa do óxido de cálcio. Então, a massa do óxido de cálcio é igual a quanto? Aí você faz a conta aí, depois você vê direitinho o algoritmo significativo, certo? Mas aí vai dar 0,0808 o que? Gramas, certo? Então, essa é a massa de óxido de cálcio em 200 ml de solução. Isso está em 200 ml de solução, certo? Aí, o que é que ele quer? Ele quer ele quer não, perdão, pessoal, aqui tá errado. Tá errado aqui, a conta tá errada. Isso aqui não é isso, não. Sim, professor, já estava aqui, meu Deus, já estava É, refazendo a conta de novo para ver. não é. Não, isso aqui é um erro de calculadora. Já estava lá na frente. Não, veja só. Aqui é subtrair um pelo outro. Então é 26,713 menos 26,600. A sua calculadora certamente deu isso, ó, 0,113 gramas. Exato, deu isso mesmo. Pronto, exatamente. Certo? Então, essa é a massa do óxido de cálcio. Certo? Eu sei que em 1 mol de óxido de cálcio, eu tenho 1 mol de quê? De cálcio 2+. Certo? Aí eu vou olhar a massa molar do óxido de cálcio, vocês podem observar aí, acho que tem até no problema, não sei, deixa eu ver. Tem aí as massas molares, só eu usar essas massas que tem aí, que é 56,08 gramas. Então, 56,08 gramas para cada mol, e a massa do cálcio é 40,08 gramas, certo? Bom, o que é que eu obtive na final? 0,113, como você achou aí, ó, 113 gramas. Isso vai ser, né, para o quê? A massa do cálcio. Aí a regra de 3, né, pessoal? Aqui é uma regra de 3, né? Aí sim, você vai encontrar a massa do cálcio igual a 0,0808 gramas. Aí sim. Sendo que isso aí, pessoal, é para quê? Para 200 ml de líquido. Mas ele pediu o problema quanto? Em 100. É só a metade, né? Se em 200 ele tem isso, em 100 é metade. Então, ele vai ter no final, acabei resolvendo tudo, 0,0404 gramas para cada 100 ml de solução. Então, aqui eu consigo, né, ver quanto eu tenho, né, de cálcio em 100 ml de solução. Então, eu tenho 0,04% de cálcio, ou seja, 0,04 gramas em 100 ml de solução. Com isso, a gente conclui o que ele pede, né? Que é, na verdade, né, a massa de cálcio, né, como diz aqui, a massa de cálcio em 100 ml de solução, como diz o probleminha. Certo? Então, ele partiu de 200 ml, o tratamento dele, 200 ml, gerou esse precipitado, né? Aí pegou esse precipitado, antes de mais nada, fez um bocadinho de porcelana, né? Pegou esse precipitado, filtrou, lavou, né? Pegou, depois dessa lavagem, pegou esse precipitado de oxalato de cálcio limpo, né? Lavado, jogou no cadinho pesado, né? Jogou a temperatura elevadíssima, né? Na mufla.
Acho que é múfula. Ele não falou que era múfula, mas deve ter sido múfula. E aí produziu, né, o óxido de cálcio, composto cuja composição pura se conhece, certo? Puro, da forma mais pura possível, e pesou ele. Quando ele pesou ele, deu 26,713 gramas, né? Ou seja, ele sabe que o que produziu foi óxido de cálcio e sabe a massa inicial do cadinho. E aí descobriu-se a massa do óxido de cálcio, que no nosso problema deu 0,113 gramas. E aí, através de uma regrinha de 3 simples, a gente conseguiu achar a massa de cálcio na amostra, né? E aí, lembrando que a amostra era 200 ml e para finalizar, ele perguntou quanto é que teria em 100 ml de solução. E o resultado dava 0,0404 gramas, certo? Então, vocês podem também, quem não copiou, dar um print, certo? Na resolução. Que não tem a resolução no slide, certo? O slide está só a questão. Deram print? Alguma dúvida? Pelo menos para mim, né, professor? Tente fazer, ó, essa é mais simples, a terceira é mais simples ainda, certo? Tente fazer ela. Qualquer coisa a gente resolve ela na próxima aula. Esse seria o último slide aqui, certo? Então, eu vou fazer a chamadinha, certo, agora, para a gente encerrar. Revise, não acumule, a gente está com esse assunto da prova, certo? Era o que estava faltando. Essa parte teórica já pode responder a lista. Os exercícios de gravimetria tá tudo na lista. Tente fazer, porque a gente tira dúvida. Terça-feira é só para tirar dúvida, certo? Então, se você chegar terça-feira sem dúvida, vai ser muito ruim, porque o dia da dúvida é na terça. Por quê? Porque nossa prova é na quinta. Então, não deixe para estudar na quarta-feira, não, porque senão vai ser ruim. Vocês não vão conseguir tirar dúvida, não, certo? Deixa eu ver aqui a chamada. São 9, né? A Dilma, Presente. Alessandro, Presente. Amanda, Presente. Bruno, Presente, professor. Davidson, Edivaldo, Emanuel, Estou aqui. Felipe, Gabriele, Presente. Hugo, Joelson, Presente. Juliana, Presente. Laís, Presente. Ludmila, Presente. Max Weber, Micaele, tá aí, Minelli, Estou presente, professor. Nádia, Pablo Henrique, Paloma, Rafaela, Rafaela tá